Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escola do Matrimônio, né? Agora com a alegria de receber o padre Matheus Pigoso, da Arquidiocese de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Hoje será uma aula diferente, será uma aula de perguntas e respostas que nós fomos recebendo até hoje, né, que os alunos enviaram, também chegaram de outras fontes. Então, hoje é uma aula que vai tocar em vários assuntos, uma aula importante, uma aula de formação geral para você. Muito bem-vindo, Padre Matheus Pigoso, muito obrigado por estar conosco aqui na Escola do Matrimônio. E eu queria começar pedindo que o senhor fizesse conosco uma oração. Certo, André, eu agradeço o convite. Sempre é uma alegria poder falar sobre a doutrina da igreja, sobre o matrimônio, e que é um tema super importante, ainda mais em nossos dias. Vamos invocar o Espírito Santo, pedindo que ele nos ilumine, a nós que vamos falar, e também a todos aqueles que escutarão esta aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O seu som desligou. O seu áudio desligou. Meu áudio? Agora voltou. Não está. Ah, sim. Tudo bem. Ótimo. Muito bem, André. Então, estávamos falando aqui no início como é importante esse tema do matrimônio para os nossos dias, né? E se torna cada vez mais urgente falar do evangelho da família, também como a igreja fala, né? A família como esse berço, né, da transmissão da fé. E a escola do matrimônio é uma oportunidade também de formação, né, que se oferece para as pessoas, e agora estamos aqui para tentar também, como você disse, fazer uma conversa, né, nesse momento. É muito importante termos aqueles momentos mais técnicos e agora também, numa conversa, tentar responder ou esclarecer ou dar material para as pessoas se questionarem, se perguntarem, estudarem sobre alguns temas, né? Então, podemos aí começar a nossa conversa. Então, Padre Matheus, pelas perguntas que a gente recebeu, vamos começar pela origem de tudo, né? Alguns perguntam sobre como identificar a vocação ao matrimônio e o que é, vamos dizer, o matrimônio. É uma decisão que Deus abençoa? É realmente um chamado? Né? Assim, como identificar o matrimônio na nossa doutrina? Esse tema aí eu acho que é o ponto inicial, né? O matrimônio foi visto durante muito tempo, digo pelo senso comum, certo? Como um caminho para os não chamados, quase isso, né? Um caminho para os não chamados por Deus, como uma identificação de vocação, de chamado divino, com a vocação religiosa ou sacerdotal. Então, esse modo de ver as coisas, mesmo que isso não tenha sido doutrina da igreja, mas é o modo da percepção das pessoas, esse modo de ver as coisas é um grande problema, porque se eu não enxergo um caminho que Deus me dá como uma vocação, eu até desprezo esse caminho, né? Como um caminho, não tem outro lugar, é isso aqui, né? E, na verdade, a vocação, o matrimônio é uma vocação, é um chamado de Deus. E isso traz uma responsabilidade para a pessoa. Não a pessoa, um católico, ele consciente, ele não casa porque é comum que as pessoas casem. Ele não casa porque como se fosse uma
um modo natural só da coisa acontecer. Ele casa porque ele percebe que ele é chamado àquilo. E a vocação é, então, é um modo de diálogo com Deus. E aqui digo que um diálogo muito importante, porque como a vocação é um caminho principal que Deus chama alguém para a santificação. Então, Deus me quer santo, Deus me chama à santidade através do sacerdócio. Mas aqueles que casam são chamados a essa santidade através do matrimônio. E Deus dá graças para isso. Né? Aí já entra também no sentido de um matrimônio que foi elevado ao grau de sacramento. Então, Deus também dá graças específicas para que o casal possa viver a sua vocação. E ver vocação, ver o matrimônio como vocação, nós podemos encontrar já lá nos Gênesis, né? Lá no início de tudo. Deus cria o homem e a mulher. O homem e a mulher que são complementares, um complementa o outro, e tem um chamado de viver em unidade, viver e trazer, colaborar com Deus, trazendo novas vidas. Né? Isso também é uma responsabilidade que Deus dá, né? como a um filho mais velho, assim, uma grande responsabilidade na casa, na criação, né? Deus concede esse chamado àqueles que casam. E essa consciência faz com que se viva um matrimônio com uma responsabilidade muito maior do que se costuma viver hoje, né, de forma geral. A vocação, Deus me chama, Deus me chamou, então eu tenho aqui uma responsabilidade, é uma resposta. O matrimônio não vai ser uma construção minha, que eu faço do meu jeito, como eu quero, ou levo da forma... Não, é uma resposta da minha vida a Deus. Né? Então, isso é importante. Eu acho que todo casal deveria levar para a sua oração constantemente esse ponto. Deus me chamou, Deus me escolheu, e eu preciso responder esse chamado. Né? Então, é óbvio que Deus vai conduzindo, a sua providência vai conduzindo o homem, a mulher que se casam pelas circunstâncias da vida. Fulano encontrou ciclana, e assim foram tendo uma proximidade. E Deus vai dando essas inspirações também, né? E a sua providência vai conduzindo. E ele, obviamente, respeita o sim do homem, né? E no próprio rito do matrimônio, se confirma isso, a igreja confirma o matrimônio como vocação, né? Quando pergunta com responsabilidade àqueles que estão se aproximando do matrimônio. Você promete viver essa unidade, essa fidelidade, ser fiel por toda a vida, ser só dela por toda a vida, ser só dele por toda a vida? Você promete entregar a vida um para o outro por amor a Deus? Você promete receber os filhos e educar na fé, na lei de Cristo, da igreja? Então, o amor, ele está envolto da responsabilidade de alguém que é chamado e precisa responder esse chamado a Deus. E aí, quando a gente olha para a celebração do matrimônio, o senhor lembrou de Gênesis, né? Lembra aquela dimensão de ser uma só carne, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu também recebi perguntas aqui sobre a questão da obediência, da submissão do casal, de um ao outro, e relacionando com a questão, é isso que é ser uma só carne ou não? Certo. Então, ser uma só carne, essa palavra também é tão forte, né? Ali, essa palavra, ela designa uma das grandes missões do matrimônio, que é essa unidade de vida, esse bem um do outro, esse auxílio mútuo, né? E aqui eu diria mais no sentido comportamental e não só teológico, né? Mas é necessário que uma pessoa que vai casar consiga dar uma virada de página na vida dela. Existe a vida de solteiro, onde
a pessoa, mesmo que tenha suas responsabilidades com os outros da casa, etc., ela tem uma vida bem particular. Ela é só ela. É só ela. Então, uma decisão dela, geralmente, vai influenciar na vida dela, não na vida dos outros, geralmente, né? Quando uma pessoa casa, ela tem que dar o passo de sair desse eu e de ir para o nós, né? Então, ser uma só carne é ter essa consciência também, né? De que não posso ter uma vida só eu comigo mesmo, mas eu caso e eu preciso, então, viver essa unidade. E isso é uma missão, por isso é uma santificação também, que é um lapidar, né? Um lapidar, que não tem só minha vida, tem que decidir pelo... Isso é maturidade também. E maturidade é um crescimento, é deixar a vida de adolescente, de jovem, e para a vida adulta, né? Então, o matrimônio precisa dessa consciência também. Alguém que vai se aproxima do matrimônio tem que se aproximar com essa consciência. Infelizmente, hoje, as pessoas acabam, de forma geral, né, se aproximando do matrimônio, mas com a mentalidade de solteiro. E isso causa diversos problemas, porque aquela instituição do matrimônio foi feita para essa unidade dos dois, essa complementariedade, essa vida comum. Quando a mentalidade está na vida de solteiro e se traz aqui para dentro, aquilo entra em choque, porque o individualismo vai matando aquilo que deveria ser em comum. Inclusive, no livro Matrimônio Cristão, eu coloquei um tópico que era o inimigo do casamento, que é o egoísmo, né? O amor é essa unidade, né? O inimigo do casamento para essa unidade é o egoísmo, é quando não se vive em comunhão, mas se vive essa individualidade ao extremo, que é uma contradição à instituição matrimonial. Agora, essa complementariedade, e aqui a gente entra naquilo que Gênesis fala, homem e mulher os criou. Parece meio estranho ter que falar isso, mas hoje a gente tem que ir lá na base das coisas para tentar falar alguma coisa para cima. Porque hoje existe uma confusão na cabeça das pessoas sobre a diferença entre homem e mulher. Uma diferença que é um dado, é uma realidade, né? Então, essa unidade que Deus quer no matrimônio se dá na complementariedade. E essa complementariedade está na diferença que une. Hoje parece ter uma ideologia, né, de que quer colocar todo mundo igual. Aqui não estou dizendo no sentido de dignidade. Todos nós somos dignos diante de Deus, somos seres humanos, mas igual nas suas funções, igual no que deveria ser diferente, né? Na missão que está ali e gera complementariedade. Essa confusão na cabeça das pessoas, trazida para o casamento, se transforma em competição, em rivalidade, e isso vai minando o amor matrimonial. Hoje vejo muitas pessoas que estão buscando conhecer melhor sobre isso. Você falou sobre o tema da submissão, o tema dessa comunhão entre o casal. Se você pega a Sagrada Escritura, e aqui eu digo São Pedro e São Paulo, de modo bem especial, quando fala sobre matrimônio, ele fala sobre isso. Eles, né, falam sobre isso, do homem ser o cabeça, da mulher ter docilidade. São Paulo bota de um modo teológico, que é uma visão tão forte do amor de Cristo para com a igreja, né? O homem deve amar de tal modo a sua mulher, que ele deve ser uma imagem de Cristo que ama a igreja até a última gota de sangue na cruz. E a mulher deveria assumir para si esse amor da igreja, que é um amor de docilidade, um amor de acolhida, que ela deveria
resplandecer esse amor da igreja, né? Então, pensar nisso, como que essa consciência da diferença dos papéis, da diferença da constituição, assim, né, de cada um, de ser homem e mulher, não deve criar uma rivalidade, mas sim uma unidade. O fato de várias ideologias terem entrado em nossa sociedade, que mexem exatamente com isso, tira a harmonia familiar. E aqui, parece assim, de um modo bem proposital, né? Você retirar essa consciência do homem e da mulher, retirar essa missão no lar, que é uma missão diferente que cada um tem, e é uma missão que está caminhando para o mesmo objetivo. Se você tira essa consciência, você tira a estrutura da família. Claro. E isso gera nos filhos uma insegurança, e isso vai destruindo várias coisas. Então, você mexe na família, você destrói uma sociedade, né? Por isso se fala, a família é a base da sociedade, né? Então, essas perguntas que chegaram aqui, sobre essa questão do papel do homem e da mulher, uma delas foi falar sobre a submissão da mulher e o sacrificar-se do homem. Você já colocou na pergunta ali que há alguma coisa diferente entre um e outro, né? Como que a gente pode falar disso? Submissão da mulher e sacrificar do homem. Primeiramente, eu acho que a gente poderia se basear no texto de São Paulo, Efésios 5, e ele traz, como eu falei, no sentido teológico, maridos amem como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas ao marido como a igreja, né? E a Cristo. Eu diria que São Paulo, esse texto bíblico, nos fala primeiramente num sentido até mesmo humano de pensar o matrimônio. O homem tem uma psicologia diferente da mulher. Isso é claro. O modo de ver as coisas, o modo de sentir as coisas, o modo de perceber, de agir no mundo é um modo diferente, certo? Quando, por exemplo, uma mulher ela percebe que o marido precisa mudar em tal coisa, essa situação aqui não está boa, e ela vai para falar com ele com a espada na mão, ele pega a espada também, ele é homem, e aquilo entra numa desavença. Agora, se ela sabe o modo de falar, se ela sabe o momento, sabe conduzir, ela tem essa sabedoria, essa humildade, a docilidade nas palavras, aquilo que ela percebeu e deveria ser levado é acolhido, ou tem muito mais chance de ser acolhido do que numa rivalidade, né? Quando o homem ele sente que a sua autoridade é respeitada, que os seus esforços são valorizados, ele começa, isso a gente fala no sentido da prática pastoral também que vemos, né? Ele começa a usar essa autoridade, a usar essa força a serviço. Ele quer proteger, ele quer ir à frente. Hoje vemos que a falta de consciência da submissão e da autoridade do homem acaba gerando muitos fatores na vida familiar que complicam essa vida, né? Você vê também, no sentido do homem, amar como Cristo amou a igreja, você precisa ser homem mesmo, de se sacrificar até a cruz. Então, você tem dois modos hoje que vemos. Existe o modo do autoritarismo, que não é autoridade. Então, um homem que usa sua força não com virtude, mas falando grosseiro, sendo um intransigente, isso aí está fora do amor de Cristo para com a igreja. E existe um outro modo, que também não é o amor de Cristo para com a igreja, não é o homem cabeça da casa, é a frouxidão. O homem que não toma decisões. O homem não toma decisões porque não quer a responsabilidade dessas decisões. Não quer assumir. O homem não quer assumir, então deixa nas costas dessa ideia errada, foi ela. Um homem que não protege, não lidera. Um conhecido meu me disse, numa ocasião, que ele leu algum
comentário, artigo de um motoboy que entrega comida. E o homem estava, esse cara estava assim, meio que escandalizado com o número de mulheres que vão buscar o lanche, né, a pizza, ou sei lá o que ele carregava, no escuro, o marido em casa, a mulher que desce, vestida meio que como se fosse para dormir. Eu estou trazendo esse exemplo para o seguinte: o mínimo senso de proteção já se perdeu hoje, que é, você vai deixar sua mulher lá embaixo, ou na porta da sua casa, no escuro, com um homem que você nem conhece, para pegar o lanche, você saiu do senso de proteção. Claro. Né? Então, mas eu digo são pequenas coisas. Padre, isso é muito pequeno. São essas pequenas coisas que indicam a consciência da pessoa, se ela tem consciência sobre aquilo. Né? Então, você vê uma frouxidão de um lado, um machismo, autoritarismo do outro. Não é. A autoridade. O homem que... A autoridade, ela não se consegue com imposição, mas ela se conquista. Ela se conquista pelo seu sacrifício, pela sua entrega de si. Agora, também, André, na prática pastoral, nós vemos, de modo geral, que alguns homens têm essa postura por uma questão de falta de virtude mesmo, por desleixo. Agora, outros, eles acabam tendo essa postura como uma reação à postura da mulher. A mulher que acaba não vivendo o seu papel, como diz São Paulo, dessa docilidade, dessa submissão, nesse sentido, né? Quando você fala de submissão, parece que é alguém com uma corrente na mão, sendo escravo. Isso não tem nada a ver com o que São Paulo está falando. Mas, enfim, a falta dessa docilidade e submissão da mulher acaba gerando em alguns homens isso. O homem é reticente, ele se esquiva de responsabilidade, porque qualquer coisa que ele decide, ela critica. Qualquer coisa que ele toma decisão, ela não aceita. Ela então, anda com aquele cabo de massa, né? Aquele rolo de massa na mão, pronta para pegar ele, né? Não quero, não tem jeito. Então, por exemplo, você está numa festa, viu que está um horário, o homem diz, vamos embora. Não, vamos embora agora, por exemplo. Né? Sempre agressivo. Então, ele vai ficando sempre na retaguarda. Ou também então, não quer a acolhida, não quer a proteção também, né? Também, fato isso. Ou então ele vai para o outro lado, a outra reação do homem a essa falta de submissão é tentar impor. E aí também não dá certo. Né? E você falou essa falta de cuidado, de querer receber cuidado. É preciso que as mulheres inspirem nos homens isso, certo? Para que eles sejam melhores. Então, aqui, a mulher que eu resolvo, eu faço tudo, eu abro com muito esforço aqui um negócio que eu não posso pedir ao meu marido, porque quem sou eu para pedir a ele que abra? Hoje tem pessoas que dizem, padre, eu tenho medo de ir no ônibus, eu levantar para dar lugar para uma mulher, porque eu já recebi um fora, porque a mulher diz, quem você pensa que é? Você pensa que eu sou mais fraca que você? Né? Então, isso vai fazendo com que o homem se torne assim, ele vai ficando ele para ele mesmo. Ele não vai se colocando a serviço. Você não vai promovendo no homem, que naturalmente é mais forte, isso é óbvio, é uma constituição que naturalmente é para a força, você, em vez de motivar essa força dele colocar a serviço, você faz que ele fique para ele mesmo. Né? Então, isso tudo está dentro desse tema da submissão da mulher e da autoridade do homem. E, ao mesmo tempo, vejo quando o casal entende isso, e aqui eu já vi casais assim que já tinham um tempo de casado, né? Então, o modo de viver era de um lado. Quando tiver essa consciência, passaram para um outro lado, que mudou tudo. Tem um casal que falou para mim, padre, a partir do momento que eu comecei, o homem dizendo,
comecei a ser menos reticente, a tomar mais decisões. A minha esposa começou a também ser mais dócil, a valorizar essa autoridade, etc. Os meus filhos começaram a ter uma obediência a nós dois impressionante. Isso aí vai afetar o futuro dos filhos, porque nós sabemos que há jovens que têm dificuldade depois de namorar, de casar, de assumir o papel porque não viram este papel. Então, André, eu diria até de uma forma mais profunda sobre essa questão, não só no sentido de comportamental, mas na oração. Muitas pessoas têm uma dificuldade com a autoridade de Deus, com a paternidade divina, por causa dessa desestruturação no lar. O Cardeal Sara tem um livro, entrevista, que ele responde a uma das perguntas sobre essa figura da paternidade hoje que está sendo deslocada, né? Está sendo ferida. Ele diz como as pessoas podem rezar profundamente o Pai Nosso se não conseguem ver a figura de um pai, né? Então, é muito importante essa consciência do casal, no sentido da educação dos filhos, de que cada um assumir o seu papel traz uma harmonia para o lar que vai gerar vida espiritual também nos filhos. Isso, não, às vezes, as pessoas não param para pensar. Vi um livro também que, se não me engano, era a Utopia do Igualitarismo. Eu aqui não sei agora exatamente o autor, mas podem procurar na internet. E tem um trecho que ele cita dizendo mais ou menos assim, de que se você retira o senso de autoridade da sociedade, aqui eu estou falando de autoridade, porque as pessoas hoje, quando você fala de autoridade, elas interpretam diretamente alguém autoritário. Não, autoridade, certo? Quando você tira o senso de autoridade da sociedade, você, no fundo, está tirando a submissão a Deus, a referência a Deus. Porque, de algum modo, isso também diz a Sagrada Escritura, toda autoridade é dada por Deus. Então, a autoridade ela é um símbolo também social de Deus, se refere a Deus. E você vê que isso entra em vários lugares, né? Você vê, o professor hoje ele não é chamado de professor, ele é chamado de facilitador. Mas no futebol, o técnico é, né? No futebol. Aí você vai alguém vai ser um palestrante tal, ou um pregador. Ele é o nosso assessor. Pois né? é. Eu não estou dizendo que a pessoa faz isso com consciência de querer fazer. Não estou dizendo que ficou, porque virou uma coisa, né, que está direto na nossa sociedade. O modo é uma cultura que foi gerada, né? Então, você vê a pessoa, o superior. Não é o superior, ele é o coordenador, entende? Porque você vai se retirando o senso da autoridade, porque parece que o marxismo convenceu a sociedade de que qualquer autoridade é uma opressão. Isso é uma mentira. Inclusive nas orações, Deus onipotente. Isso chega até na igreja com a ideia de democracia. Eu já vi paróquia querendo eleger quem vai ser o pároco. Então, e Deus onipotente, Deus é o Todo-Poderoso, e esse poder está sempre amando o homem, né? Então, essa referência de autoridade na casa, e aí volta a São Paulo. Homens, vocês são cabeças, mulheres. Ele tem uma missão ali, que não é porque ele é melhor do que ninguém, mas ele tem uma missão de uma liderança, certo? E quando se entende isso, o casal entende isso, de assumirem o seu papel, para que o modo familiar seja um símbolo também que eduque as crianças, a coisa muda, né? E aqui você pensa na família de Nazaré. Está ali Jesus, que é Deus que se fez homem. Maria, que é a Imaculada. E tem São José, que é muito santo, mas nesse daqui ele tem em terceiro lugar, certo? O anjo aparece para quem? Para dizer para onde tem que ir. Para José.
Por quê? Porque ele tem a missão de chefe da Sagrada Família. Ele tem a missão. É a missão dele. E aqui, voltando, então, ao seio familiar, esse modo de ser família, o homem deve ter a consciência de eu preciso representar Cristo aqui, que dá a vida, que sabe tomar decisões tomando a cruz. Eu preciso proteger, eu preciso dar meu sangue, né? E a mulher que diz, eu preciso ser dócil, eu preciso dar um passo atrás para que ele possa ter tranquilidade para liderar, eu preciso amenizar as dores dele, do suor, do cansaço, eu preciso ter essa harmonia, né? E aqui a família deveria pensar são os costumes familiares que foram se perdendo. Um dos costumes é que eu digo de sentar-se à mesa. Se perdeu porque hoje a gente está no que é prático. É mais prático que um pega um prato, senta ali na sala, o outro faz... E assim vai. Então, esse costume, por exemplo, que se tinha de sentar, o pai sentando à cabeceira, aí ele conduz a oração, e o prato vai sendo servido às crianças, e assim vai. Ali parece ser um modo de um sinal, né? Uma liturgia, né? Podemos dizer assim. Aquele rito diz alguma coisa, né? Diz alguma coisa. Isso eu não sei se é verdade, mas uma pessoa me falou, e eu não desacredito, mas uma pessoa me falou que em muitos lugares está se começando se produzir mesas redondas para não ter cabeceira, para não se fazer referência à autoridade, a destacar alguém. Isso é uma coisa... Isso parece absurdo, mas eu não vou desacreditar que aconteça isso, né? Mas eu digo tirando esses símbolos, tirando esse senso de autoridade, da hierarquia, da missão, da diferença de cada um, da complementariedade, isso interfere em vários pontos também na vida social e também espiritual, como a gente falou, fazendo referência ao Cardeal Sara, da vida das crianças, da educação das crianças. Se perde completamente. Não, está ótimo, o papo está ótimo. Eu estou vendo que a gente não vai poder ficar com uma aula, vai ter que ficar com umas 5 aulas, viu? Mas, porque está tão bom o papo, a gente vai seguir nessa questão da submissão. A pessoa que colocou a pergunta, colocou aqui, o sacrificar, como que é? Vou pegar aqui, a submissão da mulher e o sacrificar do homem. Quer dizer que a mulher não tem sacrifício nenhum para ela? Mas isso... A humildade é um grande sacrifício, né? E aqui a humildade dos dois. Você não acha que é humildade o homem tomar decisões para não botar um peso na mulher? Isso é uma humildade, né? Tomar a consciência, como eu falei ali do caso da pizza, né? Sim. Do cara que vai descer para pegar o lanche que ele encomendou, em vez dele a mulher descer e falar com um cara que ele nem conhece, ela está totalmente exposta, ele vai lá, sai do sofá dele para pegar o lanche, porque ele tem que resolver essas coisas. Então, isso é humildade. E também tem o sacrifício da mulher para o outro lado, com os filhos. Lógico, não. O sacrifício, e assim, o sacrifício da mulher, nesse sentido de, às vezes, esperar o ritmo que não é o ritmo dela, né? Também toda a questão do lar, né? Se ela assume isso, deixar as coisas arrumadas, tentar organizar as crianças, a educação dos filhos, a paciência, saber o momento de falar, enfim, várias situações, né? A humildade, então, o sacrifício dos dois e a humildade dos dois. Bom, o senhor tocou num ponto que eu estou aqui com as perguntas abertas aqui do lado, anotadas aqui, o senhor vai falando, eu vou olhando para cá, igual um jogo de carta, qual pergunta que eu posso puxar. O senhor tocou num ponto aí da questão da mulher, organizando o lar, etc. E tem uma pergunta aqui sobre postura de homem e mulher no casamento, e tem uma outra pergunta sobre dedicação da mulher ao lar. Então, as duas perguntas... Sobre a postura... Tem a ver com isso aí de... Tem tudo a ver. Organiza. Como é que fica nesse mundo moderno aí? Né? Sobre a postura, André. Só fazendo um parênteses, um dia chegou aqui em casa um livro para a gente, né?
minha filha estava na escola, nessa época ainda, aí abri o livro lá de geografia e falava: as mulheres antigamente tinham mais filhos, hoje elas são mais instruídas e por isso têm menos filhos. A Karina falou: poxa, né? Na minha casa este livro. São as ideologias de hoje. Você, sobre esse ponto da postura, eu volto naquilo que eu falei de virar a página, né? Da vida de solteiro para a vida de casado. É preciso fazer isso tem que ter maturidade, né? Uma pessoa que casou, ela deve ter uma postura perante a sociedade diferente. Uma coisa é um jovem, outra coisa é alguém adulto que representa uma casa, uma família, né? Representa a instituição matrimonial. Um pertence ao outro, né? Então, você vê, se você traz essa postura de jovem, postura do adolescente, que eu digo, né? Para a vida matrimonial, ele se porta perante a sociedade como um jovenzinho e não como um pai, como um esposo. E essa falta de postura gera insegurança na mulher e nos filhos, porque está deslocada a coisa, né? E aqui a gente diz no modo de falar, no modo de agir, na modo de vestir também, né? Que hoje tem um medo de ficar adulto, né? Então a pessoa chama de adultescência, né? Vai ficando cada vez mais, então, modo de se portar, onde se frequentar, né? Qual é a postura que você tem que ter diante, você que é casado, diante das mulheres do emprego onde você está, como você deve se portar? Você deve se portar com uma pessoa que não tem compromisso com ninguém? Calma aí, é diferente, né? Como você casada, como se porta diante dos homens, né? Então, é essa postura diante da sociedade. E também, na família, é importante, né? Para o todo. Para si, porque a forma como você se porta, você também vai tomando consciência da sua responsabilidade, e também para os outros que estão ao seu redor. Em relação à dedicação da mulher ao lar, diferente de ser uma falta de instrução, como disse o livro da escola, não sei o que você colocou aí, existe uma conscientização atual em algumas famílias. Por quê? Se colocou de forma ideológica no meio geral que a realização da pessoa está no econômico, né? Está no econômico. Então, como que se educam hoje as crianças? Passar no vestibular. É. Né? Desde o infantil, no material didático do segundo ano, já tem questões de Enem, de vestibular. Passar no vestibular. Por quê? Para ser um bom profissional e ganhar dinheiro. Isso é o modo. Então, você vê, se a felicidade da pessoa está no acúmulo material, uma mulher que não trabalha, ela é a mais infeliz do mundo, nessa mentalidade. Só que isso não é a verdade. A felicidade da pessoa não está no acúmulo material. Isso é um materialismo. Então, no sentido de alguém que casa e que é católico, que tem consciência da missão matrimonial, a coisa é mais profunda. Volto ao primeiro assunto do que a gente tratou, vocação. É uma vocação. Se Deus chama, ele chama a quê? E aqui, esse ponto é muito importante, que todo mundo grave. As finalidades do casamento, que já sumiram da cabeça das pessoas. Se Deus chama, ele chama algo. Então, se ele chama algo, ele chama a quê? Eles têm duas missões principais no matrimônio, as duas finalidades. A unidade entre os dois e a geração e educação dos filhos. E na doutrina tradicional da igreja, se fala ainda de uma hierarquia dessas missões, que existe a geração e educação dos filhos e a unidade e o bem dos dois. Então, pensa, um casal que tenha consciência de que o matrimônio é uma vocação, de que Deus os chama a viver essa unidade, a gerar educação e educar os filhos,
ele tem a consciência de que isso é o principal da vida deles, porque isso é o que santifica a cada um. Então, o casal se organiza em prol disso, e não do que de outras coisas. Então, se, no caso, o trabalho da mulher, que aqui, não digo errado a mulher trabalhar, mas se o trabalho da mulher começa a prejudicar o que é principal na vocação deles, então ela não tem tempo para filho, não tem tempo para marido, ela quer só carreira profissional, o objetivo dela é ganhar mais dinheiro, ascensão no meio que ela está, começa a inverter as coisas. Ou até um pouco antes, deixar de ter os filhos por conta disso também. Sim, por causa do trabalho. Não vou ter tempo para trabalhar, por isso não posso ter filho. Não. Então, começa a inverter as coisas. Então, tem mulheres que começam a avaliar o seguinte: o meu trabalho começou a atrapalhar isso aqui. Então, eu preciso me esquivar. E aí também a diferença dos papéis. O esposo tem que ter o quê? Eu tenho que ter mais responsabilidade no trabalho, eu tenho que tentar ao máximo de conseguir melhorar, para poder permitir que essa missão continue bem, né? Então, mas aí a gente volta lá no começo de novo. Será que a mulher quer? Ela quer que o marido trabalhe e a mantenha? Ou ela quer, porque na questão de ser uma só carne, né? Às vezes, se ela não quer que o marido faça nada para ela, de repente ela foi buscar o lanche porque ela falou com o marido, só fica aí, eu pedi, eu vou buscar meu lanche. Ela vai querer dividir a conta bancária com ele? Ou ela vai querer ter que comentar com ele que vai comprar uma calça nova e vai pegar da conta conjunta dos dois? E aí, falar também que, geralmente, que eu falo geralmente a divisão de dinheiro é a divisão de vidas. Sim. São vidas separadas. É aquela mentalidade de solteiro que trouxeram para dentro do matrimônio. Né? Exatamente. Então, aqui, o homem e a mulher, sabendo, estamos no mesmo barco e temos que chegar ao porto. Então, o que é melhor para a gente fazer com que isso se desenvolva? Então, é nessa consciência. E cada um assume o seu papel. E, às vezes, também nesse sentido financeiro, André, voltando àquela divisão dos papéis, muitos homens, não só por falta de virtude, mas por falta de espaço que as mulheres deram a ele acaba ficando no mínimo. Ele podia estudar mais para passar no concurso. Acomoda. Ele vai se acomodando porque ela já tem alguém que lidere, já tem alguém que consegue, já tem alguém que... Então ele vai ficando aqui e se acomoda, porque já tem alguém que está dando a vida, ele não precisa dar a dele, né? Então é necessário haver uma comunhão nisso, né? Um ajudar o outro. Agora, existem situações, é óbvio, que a mulher ela vai trabalhar não só por uma questão pessoal, porque também pode ter isso, a pessoa assim, poxa, eu gosto do trabalho que faço, um trabalho que não está atrapalhando o lar, certo? Não atrapalha a minha vida do lar, não atrapalha a minha vocação, eu contribuo com a sociedade, me santifico nesse trabalho, isso é também um modo de apostolado, ok. Agora, tem mulheres que colocam o trabalho em primeiro lugar e aí vai desconfigurando tudo. Né? Então, mas existem também aquelas que vão trabalhar, e aqui é o que eu estava falando, vão trabalhar porque naquele momento é extremamente necessário para uma manutenção básica da família. Ou também tem aquela questão de que os filhos já estão criados, né? Isso já é uma outra fase da vida. Uma outra fase da vida, né? E é bom que se diga isso, porque a natureza não espera, né? A idade para ter filhos e para criar não dá para esperar. Agora, nós somos produtivos intelectualmente, a gente pode trabalhar em qualquer idade da vida. Eu conheço pessoas que foram para a faculdade com 38 anos de idade, para mulher, se formou com 42 e foi trabalhar. Já estavam os filhos bem encaminhados, já passaram a adolescência, encaminhando. Ou seja, a gente consegue entender o ritmo da natureza e trabalhar. Há tempo para tudo, né? Há um tempo para cada coisa. De repente, e vamos falar a verdade, que há profissões que tem que ser mulher. Tem, assim, muitas, né? Claro, não estou fazendo
divisão de trabalho para mulher e para homem, mas tem aquelas que para mulher são mais recomendadas. A professora do ensino fundamental, do primário, a enfermeira, de repente uma pediatra, e tantas outras também, não vou ficar listando aqui para não esquecer nenhuma, né? Mas há profissões que para a mulher até cai melhor do que para o homem, mas que ela lembre aquilo que está lá no documento de Aparecida, no parágrafo 456, que a maternidade é a missão excelente da mulher. E isso não impede o seu desenvolvimento, etc. E tal, mas a Por missão isso, é excelente, a primeira. que aí está, falando sobre esse tema, está um critério. A vocação matrimonial, certo? O trabalho ele não pode atrapalhar o que é o excelente dela, o principal. Então, se em algum momento essa busca profissional atrapalha o que é principal, as coisas estão invertidas. Agora, se o trabalho profissional, o seu desenvolvimento, não está prejudicando o que é principal na sua vida, então isso não existe nenhum... E tem várias maneiras, né? Tem trabalho de meio período, enquanto o filho está na escola, você pode trabalhar. Assim, são vários, por isso, é o que não atrapalha isso aqui, que é o principal, tem vários modos, né, de fazer. Agora, a questão, quando se fala do trabalho da mulher, não se pode assumir, um casal católico, uma pessoa católica, não pode assumir para si a mentalidade materialista, que é uma ideologia contrária à fé, de que o acúmulo material seria o objetivo da vida de alguém, né? E não é isso. E aí a gente volta, matrimônio, vocação, santidade, etc. Né? Ok. Padre Mateus, nós temos muitas perguntas aqui e a gente vai ter que escolher alguns temas, porque a gente tem um propósito dessas aulas nossas não passarem muito de 1 hora, não. É o tempo que a pessoa em casa acompanha para estudar, para anotar, né? E nós temos aqui questões sobre moral conjugal, abertura à vida, infertilidade, educação dos filhos, espiritualidade conjugal, a família do cônjuge, interferência do sogro, da sogra, várias questões colocadas aqui, ver se tem mais alguma que eu não falei, estão girando em torno disso. Destes aí, na sua vida pastoral, o senhor consegue elencar para a gente o que talvez seja o que esteja mais crítico nos dias atuais ou mais urgente de se comentar aqui na aula? Bom, de forma geral, a questão da moral conjugal e abertura à vida, praticamente não se tem uma consciência como se deveria ter, né? Se você olha de forma geral na igreja, hoje se tem falado mais disso, mas não é comum. Então, a questão da abertura à vida, ela parte dessa concepção do matrimônio como uma vocação. Então, a vocação ela é uma instituição, é algo que está estabelecido por Deus e eu entro nesse chamado, né? Não é uma coisa que eu coloco nas minhas regras das coisas, né? Então, se falamos da finalidade do matrimônio, as duas finalidades, a hierarquia dos fins, a abertura à vida, a geração dos filhos, se isso é isso é a principal finalidade da vida matrimonial de alguém que casa, como que alguém pode casar dizendo, eu vou ter um filho? Não, calma aí. Você pode ser que você só tenha um filho, mas você tem que estar com o coração aberto e dizer, Senhor, me ajude a discernir o que o Senhor quer da minha vida. Me ajude a estar com o coração aberto a realizar minha vocação, né? Não são os padrões da sociedade que podem determinar o seu modo de viver o matrimônio, mas sim a sua vocação, o seu chamado. Então, crescer e multiplicar, isso aí é um chamado de Deus, da vocação matrimonial, que diz o documento Humanae Vitae do Papa Paulo VI. Podem existir situações, são motivos sérios para distanciar Parágrafo 14. Humanae Vitae 14. Distanciar o nascimento. Portanto, se existem motivos sérios para distanciar o nascimento, então se usa dos ritmos naturais. Né? Então, isso diz o documento do Papa Paulo VI. Né? As pessoas hoje, até mesmo bons católicos, dizem assim, eu vou usar o método, não estou pecando. Fazendo nada de errado na minha vocação. Objetivamente, ali não tem um pecado, porque está se respeitando a estrutura da ação conjugal. E isso já é um grande passo. Porém, não se acomode a isso.
é preciso se questionar diante de Deus, o documento da igreja fala, se existem motivos justos para espaçar, para distanciar, então eu tenho esses motivos? Pode ser que sim, tem alguns casais, inclusive, que a princípio têm esses motivos, mas se cobram de um modo que até está desmedido, então tem um extremo. Agora, tem outros que não têm motivos que seriam justificáveis, ou seja, eles mesmos enxergam isso, porque quem que vai dizer isso? Não é o padre, não é o fulano, é o ciclano. O padre pode ajudar, dando material para a pessoa pensar, um casal amigo pode também ajudar, porém, quem que vai dizer isso? É o próprio casal. O próprio casal. Diz João Paulo II, numa homilia que ele fez nos Estados Unidos, o casal, ajudado pela graça do sacramento que receberam, devem perceber que é melhor rejeitar comodidades e bens aos filhos do que evitar dar irmãos. Ele fala disso. Então, ele fala a consciência que o casal tem que ter da missão e levar isso para a oração, contando com a graça, para fazer esse discernimento. Então, não é muito assim, eu vou ter um filho, utilizo o método natural, que não é um pecado, e acabou minha vida. Não. É preciso sempre se questionar diante de Deus. E aqui não é mais santo um casal que tem 10 filhos, menos santo um casal que tem um. Não é número que manda aí. É mais santo, ou seja, é mais coerente com o Evangelho, o casal que reflete sobre isso e busca ser generoso diante de Deus com responsabilidade. Então, pensando também, André, o seguinte coisa se fala, ter filho hoje nesse mundo é muito difícil, porque o mundo está corrompido. Se os casais católicos que podem gerar e educar filhos na fé fazer o mundo não melhor. fazem, o mundo quem não está educando está tendo filho. Então, assim, por isso que o matrimônio também é uma vocação de serviço à sociedade e à igreja. Os filhos dos casais, por isso, as novas gerações dos casais católicos, pelo sacrifício que eu sei, é sacrificante. Você tem muitos filhos, né? E tantos outros, o sacrifício desses casais por gerarem filhos, educarem na fé, levarem para Deus, pode transformar essa sociedade, fazer com que o evangelho se espalhe no mundo, fazer com que a sociedade se converta a Cristo, porque é como uma centelha de fogo, cada filho com o amor de Deus espalhado pelo mundo. Agora, claro. Se isso aí, o casal que podia educar 3, 4, 5 filhos, se fechou e só educa um, são vários pontos. Às vezes as pessoas se preocupam tanto em fazer uma obra de caridade, em deixar um legado, né? Ora, colocar filhos bem educados no mundo é o grande legado para o mundo, né? É até bíblico, é até eclesiástico, né? Tá lá, o pai morre e é como se não morresse, ou seja, tá em Eclesiástico, quando ele deixa o filho bem criado, o seu legado tá lá. Tá colocado. Digo que seria a maior ação pastoral. Deus vai falar, não, mas eu tenho que fazer. A maior ação pastoral de uma pessoa que casa é gerar e educar os filhos na fé. O senhor falou uma coisa muito boa, que não é a quantidade que importa. Aliás, ninguém promete no casamento que vai ter filho. Promete aceitar os filhos que Deus enviar. Eu prometo que vou aceitar. Ter já é da mão de Deus, né? Então, o filho é dono, é direito, também não posso querer, não. Se Deus me der 5 filhos, não é assim. É aceitar os filhos. Só que ninguém quer aceitar. A gente está impedindo para que Deus o envie, né? Então, não, vamos cortar na raiz. E também entra o tema, que você, falando disso, entra o tema da infertilidade, né? Que os filhos são dom. E um dom a gente recebe, não é um direito, né? Então, o casal que quer se santificar, ele está querendo dizer sim a Deus. E, às vezes, um casal recebe uma cruz pesada do sacrifício de noites sem dormir por causa dos filhos que estão doentes chorando, de apertos financeiros que passam por causa da educação dos filhos, né? De várias coisas. Mas, às vezes, o casal recebe a cruz de santificação de não gerar filhos. Isso é uma dor também. Sem dúvida que é. Né? E isso precisa ser oferecido e colocado diante de Deus. O que santifica é o fiat,
faça-se em mim segundo a tua palavra, né? E deixar com que Deus escreva. Tem o arcebispo emérito aqui de Niterói costuma citar uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia: eu sou um lápis na mão de Deus. Então, esse lápis, nós somos um lápis, é Deus que vai escrever, né? Imagina o lápis querendo escrever por ele próprio, a gente vai atrapalhar alguma coisa, né? Então, e ela também dizia: quer transformar o mundo, vá para casa e ame sua família, né? Ame sua família, exatamente. Então, nisso aí. E a questão, André, isso é uma questão da abertura à vida. A questão da moral conjugal, infelizmente, bons casais católicos não têm consciência disso. Então, existe uma estrutura da ação conjugal, certo? A estrutura que Deus fez. Essa estrutura, ela é a serviço do matrimônio. Porque quais são as finalidades do matrimônio? O bem do casal, a unidade do casal, auxílio mútuo e a geração e educação dos filhos na fé. A estrutura da ação conjugal, se ela não é interferida pelo homem, ela acontece sempre unindo o casal e aberta ao livre curso da vida. Essa estrutura tem que ser mantida, ou seja, o homem terminar a ação dentro da via natural da mulher, assim, guarda essas duas dimensões da estrutura da ação conjugal. Então, interferir nisso com meios anticonceptivos ou modos de ocorrer que atrapalhe essa estrutura, isso é um pecado contra a castidade. Porque se é um pecado grave, o pecado que fere os mandamentos. Porque se pensa pecado contra a castidade é só para os solteiros. Não. Pecado contra a castidade é desrespeitar a estrutura da ação conjugal. Não buscar viver a sexualidade fora do projeto que Deus estabeleceu para ela, né? Então, existem hoje também muitas pessoas que falam sobre isso, mas falando de um modo básico, claro, assim, objetivo, né? Existe essa estrutura que precisa ser respeitada, né? E a falta de respeito a isso é um pecado contra a castidade. Muito bem, isso mesmo. E muita gente não sabe o que é castidade, acha que castidade é abstinência. Não, castidade é viver a retidão da sexualidade. Ou seja, então, qual que é a castidade do solteiro? Não ter nenhum contato íntimo, não se masturbar. Qual que é a castidade do casado? É saber qual é o curso natural da vida íntima, saber o que deve ser feito e o que não pode. Então, castidade não é não ter relação sexual, é tê-la da maneira e no tempo correto. Exatamente. Muito bem. Padre Mateus, nosso tempo chegando ao final. Quem sabe se a gente marca futuramente mais uma conversa, eu acho que está muito agradável, tem temas aqui para a gente poder continuar. Você que é da Escola do Matrimônio, nos envie depois algumas perguntas que você gostaria de continuar conversando aqui. Tem muitas aulas que você já acompanhou também. Estamos aqui te oferecendo um máximo de conteúdos para que o seu matrimônio seja realmente cada vez mais edificado. Padre Mateus, quero te agradecer, quero te pedir que nos dê a bênção para a gente poder encerrar a aula. Certo, agradeço mais uma vez essa participação, esse convite para essa participação e desejo que todos possam crescer cada vez mais no amor, na doutrina, no conhecimento da doutrina, para poder responder esse amor de Deus que nos alcançou por primeiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, até a próxima. Até.